Hoje nós vamos estar entrevistando a doutora em Linguística e candidata a missionária da APMT, Natália Machado, natural do Rio de Janeiro, e também é uma amiga e irmã em Cristo da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Freguesia, Rio de Janeiro. Olá, Natália, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem? Um prazer poder participar do programa, falar um pouquinho mais sobre o que eu tenho aprendido, né, a respeito de tradução da Bíblia. E eu estou muito feliz de participar, estou muito feliz de ter recebido o convite. Obrigada. É uma honra estar entrevistando, conversando um pouco sobre tradução bíblica, a parte linguística, né, das missões que muitas das vezes sabemos pouco, né, a igreja sabe muito pouco sobre esses desafios. Então, assim, é uma honra nossa também que você tenha aceitado, né, esse convite nosso e está aqui se dispondo a falar um pouco mais. Então, assim, para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouco, né, sobre você, sobre a sua formação, o seu trabalho, né, se você trabalha ou já está, né, no treinamento, um pouco da sua família, como foi esse seu chamado vocacional, fizesse aí uma introdução contando um pouco como foi esse início de caminhada, sua jornada. Eu ainda estou no início da caminhada, estou terminando o meu treinamento e estou na fase de escolher um campo, né? Então, aquela fase que a gente ora e Deus, para onde eu vou? E a minha história, assim, a minha formação, a história da minha formação e a história do meu despertamento para missões, elas são quase a mesma história, né? Eu entrei em 2006 para a Faculdade de Letras, na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. E meu primeiro encontro com a linguística foi assim marcante. Eu falava, gente, que matéria horrível, eu nunca mais quero saber de linguística na minha vida. Mas a gente fez mais matérias de linguística, fizemos 2 anos dessa disciplina e eu me apaixonei. E aí eu comecei a conversar com uma professora, comecei a trabalhar com ela dentro de iniciação científica, aprofundei os estudos em linguística, e aí eu decidi que eu queria seguir carreira acadêmica, eu queria ser uma professora universitária com muitos artigos, dando muitas aulas, muitas palestras, e eu comecei a fazer tudo o que eu tinha que fazer, então, para me tornar uma professora universitária, né? Então, você tem que ter, no mínimo, doutorado. Então, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado. No meio do meu doutorado, Deus me chamou. Deus falou comigo que era para eu servir a Ele em missões transculturais. E é muito interessante porque até então a minha relação com missões transculturais era assim: Deus, que legal esse povo que vai para outros lugares. Nossa, eu dou todo apoio. Inclusive, eu vou ser uma grande contribuinte da obra. Pode contar comigo, Deus, só não me chama para ir. Não, isso aí não tem nada a ver comigo, não. Chama outro. E aí, no meio do meu doutorado, Deus falou para mim, Natália, o que você tem de tão importante para fazer que você não pode ir? E aquilo foi um baque, assim, sabe? Como se Deus estivesse me encostando na parede. E eu falei, realmente, Deus, eu não tenho nada mais importante para fazer. Se o Senhor quiser que eu vá, eu vou. E aí, naquele momento, eu fiquei pensando, nossa, e Deus me trouxe até esse momento do doutorado, porque o doutorado também, eu só fiz o doutorado porque Deus quis, eu vou contar essa história depois. Mas aí eu pensei, eu tô aqui fazendo doutorado, já na metade, quase terminando o doutorado, o senhor veio me falar isso? E aí eu entendi que toda essa trajetória da minha formação, do meu envolvimento com a pesquisa linguística, não era um fim em si mesmo, né? Eu tinha os meus planos para ela, né? Para essa minha formação, mas Deus tinha outros planos. Eu entendi que toda essa minha formação foi para no final Deus me chamar e, enfim, eu trabalhar com tradução bíblica, né? Como eu desejo. Então não foi a minha formação que me direcionou para o Ministério da Tradução Bíblica, mas eu acredito que a minha formação foi direcionada, foi pensada por Deus para isso, né? Deus me preparou desde lá da entrada da minha faculdade para esse momento, né, em que Ele me chamou.
E a história do doutorado foi muito interessante, assim, porque eu terminei o mestrado e eu falei, tá bom, eu tenho que fazer o doutorado agora, né? Venha para a carreira acadêmica. E aí eu fiz um processo seletivo super complicado, uma banca muito exigente, muita gente boa, com projetos excelentes, foram rejeitados. E eu entrei, mas eu entrei em último lugar. Não tinha possibilidade de bolsa. E aí eu pensei, ai Deus, eu acho que eu me precipitei. Eu acho que eu não estou pronta para isso. Eu vou começar a ver o que eu posso fazer, se tem como trancar a matrícula. Não vou fazer isso agora. Eu me precipitei. Na mesma hora, o coordenador do programa de pós-graduação da faculdade me liga e ele fala assim: Natália, você tem vínculo empregatício, né? Trabalho de carteira assinada? Eu falei: não. Assim, olha só, eu tô com uma bolsa sobrando aqui, você quer? Se você quiser, ela é sua. Aí eu, tá, quero sim. E aí, na hora eu fiquei muito emocionada, eu falei, tá bom, Deus, então eu vou fazer. Se o senhor quer que eu faça o doutorado, eu faço, então. E é muito interessante, assim, porque a gente realmente, né, o que a palavra de Deus fala, assim, que a gente faz planos, mas quem tem a resposta da nossa vida é Deus, né? E eu agradeço assim por todos os meus planos frustrados até então, porque Deus tem apresentado um plano muito melhor assim para a minha vida, para eu viver ainda, né? Então a minha história assim de chamada é essa, né? E aí eu comecei a pesquisar então o que um tradutor da Bíblia teria que fazer, como é que curso eu teria que fazer, né? Como eu me tornaria uma tradutora? E aí eu achei um curso aqui no Brasil, que é oferecido pela Missão Além, que é a Associação Linguística Evangélica Missionária, e eu me planejei para ir para lá, para fazer esse curso, me capacitar, me vincular a uma agência, e, enfim, ir seguindo até o momento que Deus vai me enviar, né? A gente tá esperando aí esse momento, mas eu tenho aprendido que Deus faz tudo no tempo dele, tudo devagar, nada atropelado, e a igreja se envolveu muito bem nisso, a, a minha família também, né? Meu pai não é cristão, e ele também entendeu que isso vinha de Deus. No primeiro momento foi assim: como assim, minha filha? Você não vai fazer concurso para ser professora da faculdade? Como? O que você está fazendo, né? Mas, enfim, Deus falou ao coração dele também, e mesmo sem entender muito bem, né, aquelas coisas de pai, mas como é que você vai se sustentar? Como é quem vai cuidar de você? Para onde você vai? Mas ele entende que é Deus me chamando e eu não posso dizer não, né? Eu não posso desobedecer a ele. Então Deus faz tudo completo, assim. Ele tem guiado a minha história para fazer exatamente o que ele quer, né? E eu tenho certeza disso. Essa é a minha história, um pedacinho da minha história. Nossa, história é emocionante, é muito legal, cheia de momentos de ação, né? Momentos de tensão, Muito. suspense. E tem aqueles momentos assim que eu ficava me questionando: será que é isso mesmo? Será que eu não estou só frustrada com a carreira acadêmica? Será que, né, estou frustrada com outras coisas e estou pensando nisso agora? E Deus me deu a oportunidade assim de testar, né? Ele foi me dando pistas para dizer que não é isso mesmo, Natália. Então, por exemplo, eu tive oportunidades na faculdade, né, de fazer um concurso que era exatamente assim o perfil da minha formação, do currículo que eu tinha, né, do treinamento que eu tinha até então. E, enfim, eu só pensava assim: se eu fizer esse concurso, se eu for aprovada, gente, isso vai atrapalhar a minha vida, vai acabar com os meus planos, né? Então eu me senti muito tranquila assim de perder aquela oportunidade. E uma outra coisa muito interessante que aconteceu também na igreja, eu ainda estava nessa, né? Tipo, eu já estava conversando com as pessoas da igreja, já tinha conversado com o conselho, falado que eu queria receber um treinamento para ser tradutora da Bíblia, né? Eu queria me envolver mais nisso, que Deus tinha me chamado para fazer isso. E, mas ao mesmo tempo eu ficava: Deus, será que é isso mesmo? Será que eu estou ouvindo certo? E aí uma senhora da igreja, muito querida, ela chegou para mim e falou assim: Natália,
eu tô sabendo que você quer trabalhar com tradução da Bíblia. Eu tenho um sobrinho que faz umas coisas dessa, eu vou dar o seu contato para ele e você conversa com ele. Eu falei, tá bom. E aí esse sobrinho dela é missionário da Missão Além, que oferece o curso que eu queria fazer. Então a gente começou a conversar e ele entrou em contato comigo e me explicou várias coisas assim, não só do processo de morar lá, porque você tem que morar na base da missão para fazer o curso, como também foi me explicando do trabalho dele, o que ele faz. E, nossa, foi uma resposta assim, eu falei, eu acho que é isso mesmo, acho que eu não estou confusa. Muito bom, né? É interessante como Deus ele vai, né, guiando os nossos caminhos por sinais simples, né? Às vezes a Sim. gente, muitas pessoas às vezes perguntam, né? Poxa, mas como que Deus fala? Né? E é por meio desses pequenos sinais que Deus ele fala, né? Assim, até antes da gente entrar na pauta que a gente já até mandei para você, me surgiu aqui uma dúvida, nada assim muito fora do que você falou, que de repente pode ser uma curiosidade para quem está nos assistindo. Como você obteve esse chamado no meio universitário? Né? E a gente sabe, né, que hoje em dia muitos jovens, eles, principalmente os jovens cristãos, estão vivendo esse paradoxo, que é um momento de decisão, um momento de escolhas, né, para o seu futuro, né? E assim, como que foi essa experiência, assim, como que você pode até mesmo nos ajudar, que algum universitário que está assistindo, a identificar esse chamado, essa voz de Deus? Como você falou, Deus falou com você de forma claramente. Assim, como Uhum. que você pode aprofundar um pouco mais para poder falar para essa pessoa, para esse jovem que está nos assistindo hoje e que de repente está tendo, né, algum tipo de Uhum. sinal, mas não consegue ter discernimento? O que que você pode aconselhar ele? Então, acho que foi um processo, assim, né? Foram vários momentos assim, que Deus foi me preparando para aquele checkmate. Né? Naquele dia que ele falou, Natália, o que você tem de tão importante para fazer que você não pode, né, ir, que você não pode me servir? Então, acho que na minha trajetória, assim, eu entendo que Deus vai moldando a gente, né? Vai moldando o nosso coração. E eu sempre tive, assim, muito claro na minha mente que, seja através do trabalho, sabe? Seja através de outros meios, Deus sempre sustenta a gente. Então, talvez a primeira pergunta, o primeiro desafio pessoal que a gente tem para a gente mas eu vou abandonar minha carreira, né? Eu vou abandonar o meu trabalho para fazer isso. E eu sabia que eu tinha que fazer uma escolha, né? Eu não poderia conciliar as duas coisas. Eu não poderia conciliar um ministério transcultural com uma carreira acadêmica. Alguma coisa ia sair perdendo. Então eu sabia que eu tinha que decidir, ou um ou outro. Enfim, eu tinha que decidir, mas já estava decidido, né? Mas eu fiquei muito tranquila, assim, porque Deus nunca deixou faltar nada, sabe? Seja através da bolsa que eu recebia na universidade, às vezes surgia um trabalho para eu fazer quando eu estava mais apertada, seja no cuidado da família. Então, Deus sempre mostrou para mim que, mesmo sendo fruto do meu trabalho, muitas vezes, é sempre Ele que está suprindo a gente. Então, eu não tive muita dificuldade com relação a isso. Talvez também por eu ser solteira, né? Eu não ter filhos, não ter uma família, talvez isso seja mais fácil para processar do que uma família, né? Um pai com seus filhos, com a sua esposa, ter que decidir entregar isso, realmente talvez seja mais complicado. Mas eu sempre tive a certeza de que Deus me sustentaria, né? Eu não sabia como, mas ele estava me chamando para fazer isso, estava me tirando daquele meio, né? Se ele queria realmente que eu estivesse integralmente para ele, então ele ia dar o jeito. Então eu sempre tive assim, que Deus vai cuidar de mim e que eu tinha que fazer uma escolha, né? Ou eu obedecia a ele, cumpria o chamado, ou eu seguia na minha carreira acadêmica, desobedecendo a ele. E eu escolhi obedecer a ele. Na verdade, como eu falei, né? É uma escolha, mas não é uma escolha.
E, enfim, até hoje, assim, a minha oração é sempre para Deus não deixar eu me esquecer daqueles momentos que Deus providenciou, né? Os recursos que Deus providenciou, o cuidado, a generosidade de Deus é abundante na nossa vida se a gente parar para ver, né? No nosso passado, as coisas que Deus já fez. Então, isso sempre foi um consolo, assim, para mim. Então, o conselho é: olha para a sua história, vê se Deus não está falando com você já há muito tempo e testa o seu coração, né? Eu testei o meu, ficava várias vezes perguntando para mim mesma se isso não era uma frustração, né? Não era uma resposta a alguma frustração na minha vida, ou se realmente esse é um chamado que Deus está me dando, né? Ele está me convocando para servi-lo. E Deus vai mostrando, ele vai confirmando, ele vai direcionando com muita calma, com muita clareza, sem confusão, né? Nada na minha vida foi confuso. Então, esse é um bom critério para a gente usar, assim, né? O que Deus já fez, o que Deus já falou conosco, a gente testar o nosso coração e confiar que se for isso mesmo, as coisas vão se encaminhando, Deus vai caminhando a gente para chegarmos aonde Ele quer que nós estejamos. Que bom, são excelentes dicas, né, para startar, né, para poder identificar a voz de Deus que fala, né, intensamente, né, ao nosso coração e nos ajudar, né, a ter esse discernimento claro. Né? Agora sim, a gente passando agora um pouco mais específico, né, para essa capacitação que você já está fazendo, né, um pouco do seu ministério. Assim, explica um pouco para nós qual é o panorama geral, né, e atual sobre a tradução da Bíblia no mundo. Né? A gente estava conversando até um pouco antes de a gente entrar aqui no ar para poder gravar nossa entrevista e você até preparou uma apresentação para a gente, né, para poder mostrar algo bem completo, né, para quem está nos assistindo hoje. Sim, então são muitos números, né? Vamos começar pelos nossos números. Então, imagina, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Nós somos falantes de mais de 7 mil línguas. O site Etnologue traz para a gente o número 7.113 línguas em todo o mundo. O Joshua Project vai falar que nós somos quase 17 mil povos. Somos muitos, falamos muitas línguas. E se a gente pensar ainda nas línguas de sinais que têm se desenvolvido em vários países, então a gente pode trabalhar com um número até maior, que é de 7.360 línguas ao todo, falado por nós, quase 8 bilhões de pessoas, né? Vamos trabalhar então com esse número 7.360, que engloba as línguas de sinais, né? No nosso país, nós temos a Libras, que é a língua de sinais brasileiras. O IBGE 2013 traz aí o número de 2 milhões de surdos no nosso país. Eu já vi algumas fontes dizendo que são muito mais, são quase 10 milhões de surdos no nosso país. Então, é uma comunidade bem grande que a gente tem aqui, também carente do evangelho, também carente de uma comunicação da palavra de Deus, da forma que eles entendam. Né? Então, a gente tem projetos no Brasil para traduzir a Bíblia para a língua de sinais. E é super interessante. Se vocês buscarem informações sobre esses projetos, vocês vão ficar apaixonados assim, de como é desafiante e de como também é uma alegria, né, saber que eles também estão sendo atendidos. Então, vamos trabalhar com esse número aí, 7.360 línguas. Bom, desse número, a gente tem hoje 699 línguas com a Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento. Se nós pensarmos nas línguas que já têm o Novo Testamento traduzido, aí esse número cresce um pouquinho, 1.542. Se nós pensarmos em línguas que têm
alguma porção da palavra, às vezes um livro, ou uma história, uma narrativa bíblica, ou um conjunto de versículos traduzidos, então a gente pode pensar em 2.842 línguas em que esse trabalho de tradução, de alguma forma, começou. Mas nós ainda temos 2.074 línguas sem projetos de tradução, sem nenhum versículo da Bíblia traduzido, sem nem mesmo o João 3,16 traduzido para essas línguas. Então, nós temos 2.074 línguas, hoje, em pleno século XXI, carentes da tradução da palavra de Deus, carentes da comunicação do Evangelho, da forma que Deus nos deu, né, que é a sua palavra escrita. Então, a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Tem 2.074 línguas precisando ser traduzidas para a língua dos povos. São 171 milhões de pessoas sem nada, sem nenhum versículo da Bíblia, né? Então, imagina um missionário vai pregar a palavra de Deus para um povo e aquele povo se converte. E como é que ele vai crescer na fé, como é que ele vai conhecer mais de Deus, como é que ele vai conhecer a história que Deus escreveu para nós sem a Bíblia, né? Então, a necessidade é muito grande. E no nosso país, antes de falar do Brasil, então, alguns números, né? Os números ao redor do mundo. Então, essas 2.074 línguas se dividem dessa forma, né? Que a gente está vendo aí no slide. Nas Américas, nós temos 123 línguas ainda precisando de tradução. Na África, 643 línguas. Na Europa, 64, sobretudo no leste europeu, aqueles países que antigamente eram comunistas, foram abertos recentemente. Então, as línguas desses países também não têm tradução da Bíblia. Na Ásia, a Ásia é o maior continente carente de tradução das escrituras. São muitos povos, nós temos 870 línguas lá, sem nenhum versículo disponível para as pessoas de lá. E no Pacífico também nós temos aí mais 415 línguas. Então, em qualquer lugar do mundo, há projetos de tradução que precisam ser iniciados, né? Agora sim, a gente vai falar do Brasil. Como eu falei, 171 pessoas sem acesso às escrituras, né? No Brasil, nós temos 344 povos indígenas, sendo 250 conhecidos oficialmente. Então, 250 de 344 povos são conhecidos, nós temos alguma informação sobre eles, não são totalmente isolados. Então, 250 povos. Esses povos falam 181 línguas brasileiras, né? Línguas indígenas brasileiras, no nosso território. Então, a maioria não imagina que há tantas línguas faladas no nosso país. Línguas, nós temos apenas 7 Bíblias completas. Então, apenas 7 línguas indígenas têm o Novo e o Antigo Testamento traduzido. Nós temos também 37 línguas com o Novo Testamento completo. Então, também no nosso país, a gente tem uma necessidade muito grande de trabalhar com a tradução da Bíblia. São muitas línguas indígenas, muitos povos que já têm convertidos, já têm igreja, mas o trabalho ainda não se solidificou, o trabalho de tradução não se solidificou. Faltam obreiros, faltam pessoas, faltam missionários capacitados para essa área, que é uma área bem específica, né, de treinamento e de atuação. A gente vai falar sobre a formação daqui a pouco, né? Muito interessante, Natália. Muito interessante mesmo. Essas informações, acredito que poucas pessoas têm noção, né, a dimensão desse desafio, não somente mundial, mas principalmente no nosso território, né? Nós estamos com um desafio gigantesco ao nosso lado, dentro assim, né, da nossa varanda, por assim dizer, né? E uma vez a gente tendo esse desafio, né, assim, na sua opinião, você acha que a igreja brasileira ela tem a noção,
né, do tamanho deste desafio, que é traduzir a Bíblia para uma nação ou etnia, isso dentro da nossa nação e também para fora, né, para povos de outras regiões, né, seja da Ásia, seja da Oceania, seja da Europa. Será que a igreja brasileira tem essa noção, essa dimensão? Pois é, eu acho que a gente já conseguiu dar uns passos muito positivos com relação a esses números a respeito da tradução da Bíblia. Então, a gente já tem levantamento de dados sobre essas necessidades, a gente já sabe quais são os locais mais carentes, quais são os povos, a gente já tem centros de formação excelentes para preparar o missionário para esse trabalho. Mas nós ainda precisamos muito fazer um trabalho de mobilização, de conscientização a respeito dessa necessidade. Eu mesma, pela minha formação, eu sei que há muitas línguas no mundo, mas eu mesma não tinha uma dimensão dessa necessidade da carência de tradução, de saber que ainda 2.074 línguas não tem nada, não tem nenhum versículo traduzido. Né? Então, realmente, essa informação só veio para mim quando eu comecei a buscar sobre ela. Né? Então, a gente ainda tem muito trabalho para fazer. E esse trabalho é do missionário, né? Do missionário que tem essa informação, ele também tem essa tarefa de trazer essa informação para a igreja, de divulgar esses dados, as ações, o que é necessário ser feito. Então, a gente ainda tem bastante trabalho para fazer, né? Mas, como eu falei, o primeiro passo foi dado, a gente já tem os dados. E nisso, a Associação de Missões, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a AMTB, tem feito pesquisas nesse sentido, trazendo esses dados para a gente. Em 2017, eles fizeram um trabalho bem legal, traçando o perfil do missionário brasileiro. E aí a gente tem lá a informação de que apenas 10% dos missionários brasileiros estão envolvidos com tradução da Bíblia. Então, nós também, missionários, precisamos ser mobilizados para esse trabalho. Porque se você fosse chamado para trabalhar com um povo minoritário, com um povo que é considerado não alcançado, então, em algum momento você vai fazer esse trabalho de tradução, né? Se aquele trabalho já começou, você vai ter que dar adiante, né? Vai ter que continuar esse trabalho, porque o povo, se Deus assim permitir, vai se converter e eles vão precisar da palavra de Deus. E quem vai fazer isso é o missionário que está lá com eles, né? Então, eu acho que a gente já ter os números é muito bom, mas a gente precisa realmente falar mais sobre isso, né? A gente precisa divulgar um pouco mais esses números, esses resultados, a necessidade, a preparação. A gente precisa olhar para a nossa igreja e ver que lá tem vocacionados, né? Muitas vezes as igrejas esperam que os vocacionados surjam e digam: eu sou um vocacionado. Mas a igreja também pode dizer: olha, será que você não gostaria de servir, né, na Ásia, entre os povos indígenas? Porque você tem realmente demonstrado, tem testemunhado, né, uma caminhada cristã. Será que você não aceitaria esse desafio? Eu lembro da história de Timóteo, né, e como Paulo conheceu Timóteo. Paulo chegou lá na cidade e começou a falar: olha, tem um rapaz aí que acho que você vai gostar de conhecer, né? Ele tem um testemunho assim, aprendeu as escrituras com a mãe, com a avó. E aí Paulo foi lá, conheceu, e o que Paulo fez? Arrebanhou, né? Levou ele para o trabalho com ele e começou a treinar ele como líder, porque viu que realmente ele tinha um perfil, ele tinha a vocação, né? Então, isso pode acontecer também a partir do momento que a gente começa a mobilizar a igreja, não só para missões, mas para a necessidade de cada ministério, né? Quando a gente fala de missões transculturais, tem tanta coisa que a gente pode fazer e divulgar isso também é fazer com que pessoas sejam despertadas e a própria igreja, né, despertar pessoas para se envolver. É isso que você falou, acho que é muito essencial, né? Não somente, né, a liderança, acho que identificar dentro das igrejas o vocacionado, né, e motivá-lo, né, por um caminho, né, e também
o vocacionado ele também enxergar na liderança essa predisposição em ajudá-lo a escolher o melhor caminho, né? Porque existe, né, o chamado missionário de carreira, né? Então é o missionário que ele estuda para poder, né, ser missionário, faz a teologia, né, e parte para o campo como um plantador de igreja. Mas existe essa outra vertente, né, que é muito pouco falada, como você falou, nas igrejas. Não adianta você pregar somente, você plantar, né, a igreja talvez até num país onde ali vai existir, né, um povo não alcançado, uma etnia não alcançada, que não tem ali a língua, e aí? Ele foi para o campo quando ele poderia ter se preparado um pouco mais, né, conhecido pelo menos o conceito linguístico, né, tido esse embasamento, esse reconhecimento, né, antes de ir para um campo efetivo, né? E aí acaba que isso entra um pouco na nossa próxima pergunta, né? Você comentou, né, que aqui no Brasil existe já, né, uma agência que atua, né? E assim, onde que é aqui no Brasil, né, atualmente, que esse trabalho de pesquisa e tradução linguística ele é realizado, né? Fala um pouquinho para a gente onde fica, como que é esse trabalho, né? Explica um pouco para nós aí o tempo, para poder a gente que está aprendendo nesse bate-papo que está muito legal, conhecer um pouco mais. Então, no Brasil, como eu falei, a gente tem muitas línguas, né? Muitas línguas indígenas. Então, a maior parte do trabalho que é desenvolvido no Brasil, trabalhos de tradução, são para línguas indígenas. Então, eu tenho conhecimento de alguns projetos que estão já em andamento, que já estão concluindo o Novo Testamento, inclusive, alguns projetos de línguas que já têm o Novo Testamento e estão finalizando o Antigo Testamento. Então, grande parte dos projetos hoje no Brasil são desenvolvidos para línguas indígenas. Mas, como eu falei, a gente também tem um trabalho de tradução para a língua de sinais, né, que também tem uma comunidade com a sua própria cultura, com a sua forma peculiar de desenvolver a linguagem, né, de ter a linguagem na sua própria língua. Então, esse trabalho também está sendo desenvolvido para eles. Com relação a tempo, vou contar uma história. Num estágio que eu fiz, eu conheci um rapaz indígena. E aí, conversando com ele, eu perguntei, tá, e tem Bíblia já na sua língua? Ele falou, só temos o Novo Testamento, mas a gente tem também alguns livros do Antigo Testamento traduzidos. Então, falta muito pouco, Natália. Falta, tipo, 12 anos. 12 anos a gente termina a tradução. Falei, 12 anos. Pouquinho tempo, muito pouco. Assim, realmente é um ministério assim para a sua vida, né? O Ministério da Tradução. Eu costumo falar que ou eu vou começar um trabalho para outra pessoa terminar, ou eu vou terminar o trabalho que alguém começou, porque são muitas questões envolvidas, né? Primeiro, o missionário ele precisa aprender a língua, ele precisa aprender a cultura daquele povo, ele precisa saber como aquele povo pensa, como ele se expressa na língua para poder fazer o trabalho de tradução, para traduzir o mais fiel possível, né, as escrituras, de uma forma que eles entendam, né, da forma que eles usam a língua deles. Então, a gente tem esse trabalho de aprender a língua, de conhecer a estrutura da língua, de saber como ela é usada pelas pessoas para fazer um trabalho bom de tradução. Então, a gente gasta aí de 2 a 3 anos, né, no aprendizado da língua, na formação de relacionamentos, isso é muito importante, né? O missionário vai lá para conhecer pessoas. A gente fala de tradução para as línguas, mas línguas não precisam de tradução. Pessoas precisam de tradução. Então, a gente precisa se relacionar com as pessoas daquele povo, né? A gente precisa conhecê-los e eles também conhecer a nós, né? O nosso testemunho de vida também já vai comunicar que nós estamos ali para comunicar uma mensagem especial. Depois, então, que o missionário já sabe falar na língua e já sabe
como o povo pensa, já está pronto para começar o trabalho de tradução, aí ele vai enfrentar alguns desafios, né? Por exemplo, ele precisa das pessoas da comunidade, dos falantes nativos, se envolverem no projeto. Então, esse envolvimento, né, das pessoas pode também demorar, porque aquelas pessoas que vão receber o treinamento para trabalhar com vocês, pode ser que elas adoeçam, pode ser que, enfim, elas tenham que trabalhar, né, nas suas comunidades para alimentar suas famílias, ou em algum momento específico daquela comunidade, daquela aldeia, daquela vila, e aí ele não pode mais trabalhar tanto tempo com você. Então, isso vai fazendo com que o trabalho seja mais lento. Pode acontecer do missionário ficar doente, ter que se ausentar, né? Ou por qualquer outro motivo ter que sair daquela região, então o trabalho vai ficar parado. Então tem uma série de fatores, além da própria complexidade do trabalho, de trabalhar com uma outra língua, com um outro pensamento, que faz com que o tempo de trabalho de tradução seja longo. A gente tem uma média aí de 20 anos para a tradução do Novo Testamento e uma média de 40, 45 anos para traduzir o Antigo Testamento, né? Então, são realmente projetos assim muito longos, né? Mas não importa o tempo, né? Deus vai levantando as pessoas e um dia a palavra dele vai chegar para aquela língua, né? E por que é tão importante a gente traduzir para a língua daquele povo, né? Por exemplo, falando das línguas indígenas, muitas vezes eu ouvi, Natália, por que não ensina português para os indígenas? Eles usam a nossa Bíblia, né? Olha, talvez se você pensar com uma mente empresarial, né, com uma mente pragmática, isso faça muito sentido. Mas isso não é bíblico, porque quem foi que fez todas as línguas? Foi Deus, né? Então, a gente não olha para a variedade de flores e de pássaros, né, de animais, e fala assim, nossa, mas podia ser tudo igual, né? A gente não faz isso. Então, por que a gente vai fazer com as outras línguas, né? E outra coisa, assim, Deus um dia levantou um homem, né, levantou pessoas para que nós tivéssemos a Bíblia traduzida na nossa língua. Por que ele vai parar? Porque nós temos a nossa Bíblia, né? Não, ele continua fazendo isso, ele continua querendo se comunicar na língua daquele povo. Então, ele continua levantando pessoas para dedicarem as suas vidas para que aquela comunidade, ainda que seja uma comunidade de 50 pessoas, né, mas para que elas tenham a palavra de Deus na língua delas. Deus sempre falou conosco de uma forma que nós entendêssemos, né? A começar por Jesus Cristo, ele mandou o seu filho na forma de homem. Tem forma mais inteligível para a gente entender a sua mensagem do que, né, uma outra pessoa. Então, Deus, esse trabalho de tradução é um negócio de Deus. Foi ele que começou essa história, né? E não é a gente que vai encerrar. Ele continua querendo que as pessoas tenham acesso à sua palavra na língua que ele deu para elas, né? Por mais que seja mais difícil e mais custoso e mais longo, mas esse é o desejo de Deus, a gente vê isso. Não por acaso, lá no dia de Pentecostes, né, que o Espírito Santo vem sobre todos aqueles homens, a primeira coisa que acontece é as pessoas ouvirem a palavra de Deus nas suas próprias línguas. Então, isso é muito emblemático, né, para a gente que compreende essa necessidade da tradução da Bíblia, das pessoas ouvindo a mensagem na sua própria língua, né? Então, realmente, Deus não parou de fazer esse trabalho, ele continua e enquanto houver povos com as suas línguas, com a sua cultura, carentes da palavra de Deus, haverá a necessidade desse trabalho, desse ministério. Nossa, muito interessante, né? É um trabalho mesmo, igual você falou, de uma vida, né? Uma dedicação integral, né? Totalmente focado a um projeto que ele é único, né? Ninguém fará um projeto igual, né? Cada projeto será único, né? E Uhum. assim, só para poder a gente amarrar esse finalzinho, a Missão Além, ela fica onde aqui no Brasil? Onde que fica a base, né? De tradução, né? Onde você mora lá, né? Onde que fica aqui no Brasil? Eu morei lá no ano passado, porque é um curso intensivo, em Brasília,
O curso é dado lá na base da Missão Além, na Granja do Torto, e você fica realmente imerso. Tem aula de manhã, de tarde, às vezes à noite, só estudando linguística. Então, talvez muitas pessoas pensem assim: ah, mas para fazer esse trabalho eu tenho que fazer uma faculdade de letras, né? Eu tenho que ser jovem, eu tenho que ter aptidão para aprender línguas. Nada disso. Né? Esse curso que eles oferecem lá, a exigência deles é que você tenha ensino médio. Né? Então, você realmente não precisa de nenhuma formação anterior. A formação que eles dão é do zero. Você vai aprender como escutar uma língua, como reconhecer quais sons são falados naquela língua, como fazer uma análise fonológica, como fazer uma análise morfológica, sintática, semântica. Você vai aprender princípios de tradução. Então, realmente, você vai sair com uma formação muito boa para esse ministério. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem a Missão Além oferecendo esse curso. Eu sei que a Missão Novas Tribos também oferece um curso de linguística para os seus missionários, os seus candidatos a missionários, então eles também já têm uma tradição grande na parte de tradução da Bíblia. E fora do país também, a gente tem muitos centros de formação de tradutores. No site da CIL, vocês conseguem encontrar essa relação de universidades e de centros de treinamento para essa formação, né, de tradutor da Bíblia. Então, eu fiquei lá no ano passado, eu fiz todo o curso, a gente ainda conseguiu fazer o curso de educação intercultural, porque uma coisa que a gente não pensa muito, né, é que você vai traduzir a palavra de Deus, né, um texto escrito, você precisa ter leitores. Se você está trabalhando com um povo que tem tradição oral, que não tem escrita, então você vai ter que criar um sistema de escrita para eles e ensinar eles a ler na própria língua, para que eles possam ler a Bíblia na própria língua. Então, a gente também precisa de um treinamento nessa área de alfabetização, de formação de leitores, para que você não conclua o seu trabalho de tradução e não tenha quem leia. Né? A gente não quer isso, a gente quer que as pessoas sejam leitoras, que elas queiram ler a Bíblia e que elas leiam a Bíblia. Né? Há muitos casos assim de trabalhos de tradução que foram concluídos e o povo não queria ler, porque não tinha criado no povo uma cultura de leitura. Né? Então, essa é uma preocupação também do missionário tradutor, do missionário linguista, né? De preparar o povo para ser leitor também. Então, a gente precisa fazer um trabalho de um treinamento de alfabetização, de educação intercultural. Interessante, isso é muito importante, né? Porque às vezes não adianta nada você, né, despender um tempo, né, de 20, 40 anos para poder fazer toda essa tradução, estudo aprofundado e no final o material está pronto e ele não ser aproveitado, né? Então acaba sendo Sim. algo que se torna até um desafio até maior, porque vai ter que refazer parte de algum tipo, né, ali de mecanismo, igual você falou, que é a alfabetização, para poder se aproveitar esse conteúdo que foi traduzido. Agora, Uhum. sim, no caso, quais são os desafios, né? Por exemplo, tem missionários que já estão no campo, mas podem se dedicar, né, a esse ministério. Então, assim, quais são os desafios que esses missionários terão, né? O que ele precisa fazer? Existe algum critério que ele precisa se encaixar para poder se tornar um missionário linguístico, né? Um tradutor da Uhum. Bíblia? Fala da parte do treinamento, né? Então, além do treinamento teológico, missiológico, antropológico, que qualquer missionário que vai trabalhar com uma cultura, uma outra cultura, precisa ter, tem que incluir também o treinamento linguístico, né? Você já vai encontrar a necessidade de aprender aquela língua. Então, existem métodos também para você aprender uma língua em que não tem um curso, né? Não tem uma escola para aquela língua, não tem gramática, não tem um livro para você comprar e estudar aquela língua. Você vai ter que aprender no dia a dia com o falante nativo. Então, existem métodos que você pode usar para aprender uma língua, né? Então, o treinamento linguístico vai te fornecer também esses métodos. Então, esse treinamento ele precisa ser completo, né? Ele pode ser longo,
mas assim, não é tempo perdido, né? Às vezes a gente fica com uma ânsia de chegar no campo logo e, eu não aguento mais um ano fora do campo, eu quero ir logo para lá. Só que muita gente conta, né, de experiências terríveis, assim, de não ter feito um bom treinamento, de inclusive ter que voltar do campo para fazer um treinamento que não fez antes, né? Então, tem que ter paciência mesmo, conclua todos os treinamentos que você puder fazer antes de ir para o campo, porque você vai estar melhor preparado para os desafios, né? Pelo menos você vai saber como começar a resolver aquele conflito, aquele desafio que foi colocado para você, né? Então, realmente, se tiver que gastar 8 anos no seu treinamento, gaste, né? É um bom investimento. Você realmente vai ficar muito melhor o seu trabalho no campo. Então, esse treinamento linguístico, né, ele tem que ser incluído nesse preparo do missionário. Em termos de perfil, assim, eu vou dizer algumas características, mas eu acredito que se Deus chama, né, a pessoa para aquele trabalho, ele vai dar todas essas características, né? Então, por exemplo, para fazer um trabalho de análise linguística, você precisa ser paciente, você precisa ser investigativo, porque você vai olhar para os dados, você precisa ter uma mente analítica, né? Conseguir enxergar nos dados o que aquela informação, como aquela informação está codificada ali, né? Como você vai fazer a análise. Você precisa gostar de ler muita coisa. Se você puder fazer um treinamento para ter o mínimo do inglês, é bom, porque muito material bom de linguística está disponível em inglês. A gente já tem muito material bom traduzido para o português, mas muitos artigos novos, muitos artigos bons ainda estão em inglês. Então, talvez você vá procurar informação sobre uma categoria, né, que você está vendo ali nos dados da língua, mas não tem material em português. Você vai ter que recorrer ao inglês, né? Então, precisa ser paciente, precisa ser investigativo, precisa entender que talvez naquele momento você não está conseguindo resolver, né, o quebra-cabeça que é a análise linguística, mas em algum momento você vai resolver aquilo, né? Às vezes não intencionalmente, às vezes enquanto você está conversando com as pessoas, enquanto você está com o povo, aquela informação vai ser trazida para você, né? E, enfim, saber que não é um trabalho de um dia para a noite. E também não pode se deixar consumir por esse trabalho, né? Que é realmente muito cansativo, mas que eu gosto de linguística, né? Então eu gosto desse trabalho, eu gosto de ficar sentada com vários dados que eu não estou entendendo nada e até conseguir juntar aquele quebra-cabeça. Isso para mim é muito legal, né? Talvez para algumas pessoas não seja tão legal, mas a gente aprende a gostar porque a gente vai descobrindo coisas sobre a língua ali, né? Enquanto a gente está olhando para os dados, olhando para a informação que a língua está dando para a gente. Isso a sua formação vai te trazer isso, né? E saber, assim, que o Espírito Santo está conosco, né? E ele fala todas as línguas. Então, se está muito difícil para você, calma, né? Ora muito a Deus, né? Sempre entrega o trabalho para Deus, porque ele conhece aquela língua, né? E ele pode te dar aquela informação. Então, é muito bom saber que o conhecedor de todas as línguas, né, o nosso Deus está conosco e ele pode nos dar aquela informação, ele pode fazer com que a gente tenha uma melhor compreensão daquilo que a gente está analisando para fazer melhor o nosso trabalho, né? Então, eu acho que é isso, assim, mas como eu falei, você pode não ter muita paciência, pode não gostar de ficar sentado muito tempo, mas se Deus chamou você para fazer esse trabalho, né, você vai fazer e você vai agradecer a Deus por isso, né? Você vai glorificar a Deus por isso. Ele vai te dar a paciência que talvez você acha que você não tem, né? E como eu falei, não tem idade, né? Eu conheci uma missionária, ela começou, Deus chamou ela depois de aposentada, depois de anos dando aula.
E depois de aposentada, que ela foi começar o treinamento missionário dela. E hoje ela é consultora de tradução. Então, não só ela faz o trabalho, né, de tradução na língua com a qual ela trabalha, mas ela auxilia outros missionários a verificar as traduções que estão acontecendo, né, nos outros povos. Então, eu mesma achava assim, quando Deus falou comigo, né, quando ele me imprensou na parede, eu já tinha 31 anos, e eu ficava pensando, nossa, mas Deus podia ter chamado mais cedo, né, com os meus 20 anos, já estaria no campo hoje, já teria feito tanta coisa. Deus me chamou velha. E depois que eu soube dessa história, sabe, que Deus chamou essa missionária depois de aposentada e ela está sendo uma bênção, está fazendo um trabalho assim maravilhoso, eu parei de pensar, sabe, que eu estava velha. E realmente não tem idade, assim, sabe? Talvez você esteja interessado, mas pense, ah, não, eu já foi, eu não vou conseguir aprender uma língua agora, né? Eu não tenho facilidade para aprender línguas. Isso também, a gente, como eu falei, existem métodos para a gente aplicar para aprender uma língua, né? Então não depende dessas coisas, não depende de uma habilidade natural, não depende da nossa idade, depende só de realmente Deus nos chamar e colocar isso no nosso coração e nos dar convicção de que é isso que Ele quer que a gente faça. Muito legal, Natália, muito legal. Você é suspeita, né, de falar tudo isso, né, porque já está ali envolvida, né? Mas assim, tenho certeza que com essas dicas que você deu, até aguça, né, as nossas vocações, né, os missionários que estão assistindo, né, os candidatos vocacionados aí, tenho certeza que já estão já com porque o sentimento, a flor da pele, são aguçados logo, já vou poder acabar a entrevista, já vou entrar lá no site, já vou pesquisar, fazer a Essa é a matrícula. intenção, gente, essa é a intenção. Muito bom, muito bom mesmo. Esse bate-papo tá muito legal, mas já está indo para o fim, né? Então já está encerrando esse gosto. Vai ter um gostinho de quero mais, né? Depois vai ter mais uma entrevista aí aprofundando mais, falando mais. Mas assim, para a gente poder mesmo encerrar esse bate-papo, Natália, assim, o que a gente, de tudo que a gente conversou, e que assim ainda faltou ainda, que você gostaria de acrescentar, que você gostaria de complementar, e que às vezes é um ponto muito importante a ser ressaltado e também trazido ao conhecimento da igreja brasileira. Como eu falei, né, o trabalho de tradução é um trabalho de uma vida, assim, mas se você tiver a convicção de que é esse o ministério que Deus quer te envolver, né, o trabalho todo é dele, a missão toda é dele, nós somos só parte da equipe, né, da grande equipe de Deus. E ele vai vocacionando as pessoas para fazerem coisas diferentes nesse projeto, né? Se você está sendo chamado por Deus, se você tem vontade de se envolver nesse ministério, então, assim, saiba que Deus vai te dar todas as ferramentas que você vai precisar, né? Ele vai te capacitar, ele vai te conduzir para isso. E, enfim, acho que o que eu aprendi, assim, no início, né, desde o início da minha caminhada, é que a gente não pode ser bênção longe se a gente não for bênção perto. Então, lembra, eu falei, né, que eu testei o meu chamado, testei o meu coração, e a primeira coisa que eu fiz foi assim, olha, eu tenho que me envolver mais na minha igreja, né? Eu tenho que trabalhar mais, tem trabalho aqui. Então, eu preciso trabalhar mais, porque se eu não aguentar, né, a demanda na minha igreja local, eu não vou aguentar em outro lugar. Se eu não for bênção dentro da minha igreja, dentro da minha cultura, falando a minha língua, com as pessoas que eu conheço, como é que eu vou me relacionar com pessoas que eu não conheço, numa língua que eu não falo, uma cultura que eu não entendo, né? Então, isso, assim, é primordial, né? Você, a igreja tem que reconhecer esse chamado, é ela que vai te enviar, né? Então, ela tem que ver realmente, olha, você tem um testemunho de vida, realmente a gente te vê, né, em outro local, você tem sido bênção aqui. Eu vi uma coisa muito interessante de um missionário mais experiente, que ele falou assim, olha, quando no dia da sua partida, a igreja tem que chorar, tem que falar assim, não, não vá.
Se a igreja falar, graças a Deus que você está indo, alguma coisa está errada. A igreja tem que sentir falta de você, né? Então, seja bênção perto, assim. Se você não aguentar o trabalho na sua própria igreja, se você não se preparar para se submeter a autoridades, né, acima de você, se você não se acostumar a prestar contas daquilo que você está fazendo, então você vai ter muito problema, assim, de ir para um outro local em que essas coisas vão ser demandadas também, né? E lá fora, assim, eu acho até que é mais complicado, porque muitas vezes você está num lugar isolado, né, trabalhando com um determinado povo, e não vai ter aquela pessoa todo dia falando para você o que deve ser feito, né? Ou verificando o seu trabalho, ou conduzindo as suas ações dia após dia. Então, essa prestação de contas, ela não vai ocorrer todo dia, né, ou toda semana, mas assim, você vai prestar contas ao dono do projeto, né, que é Deus. Então, a gente tem que aprender a se submeter, né? A gente vai ter uma missão, a nossa própria igreja que vai nos enviar, né? A missão que vai nos acompanhar também. Então, a gente precisa aprender a conduzir o nosso espírito também, a ter um espírito ensinável, né? A ter um espírito submisso, sabendo que tudo isso faz parte da missão, né? Então, trabalhe na igreja, seja bênção na igreja. Para o dia que você for enviado, a igreja fala: não, por favor, fica. E, enfim, outra coisa que eu queria dizer também é que Deus não faz nada atrapalhado, né? Nada atropelado. As coisas, se eu tenho aprendido uma grande lição na minha vida, é que Deus é paciente, ele faz tudo muito devagar. Para a gente é tudo para ontem, né? Eu quero ir hoje, né? Eu não preciso desse curso, né? Eu não preciso esperar o tempo que a igreja quer que eu espere. Enfim, mas espera, ora, né? Aprenda a esperar em Deus, aprenda a ser tranquila, a confiar no silêncio de Deus, porque isso faz parte do nosso treinamento também, né? Nada Deus está te chamando, ele vai te conduzir, né? Ele vai te preparar. No tempo certo você vai estar onde você deve estar. Então, sossega, aquieta o coração, aproveita o tempo do treinamento, o tempo com a sua igreja, que vai fazer falta depois, o tempo com a sua família. E, enfim, saiba que as coisas com Deus não são atropeladas. Ele vai conduzindo as coisas com muita calma, com muita certeza, de uma forma muito clara, né? Para levar a gente onde ele quer que a gente vá. Então, um conselho assim para quem está começando nessa caminhada, para quem está entendendo, para quem acabou de receber de Deus assim, chegou a sua hora de me servir, né, do jeito que eu quero, realmente se submeta a Deus, né? Aprenda a ouvir a voz de Deus no silêncio, aprenda que Ele faz as coisas devagar, nada é atropelado. A gente lê muitas biografias de missionários, né, que botaram a mochila nas costas e se embrenharam no mato. Mas as coisas não são mais feitas dessa forma. Aproveite os treinamentos, as ferramentas que foram desenvolvidas por Deus para nós hoje, né? Então vamos aproveitar isso aí, as tecnologias que a gente tem, tudo que a gente puder, a gente vai aproveitar, né? Invista no seu relacionamento com Deus, né? Se você não tem o costume de ler a Bíblia, você precisa criar esse costume, esse hábito, como escovar os dentes pela manhã, né? Você precisa realmente se deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus dia após dia, para aprender, então, a caminhar com Ele quando as coisas estiverem bem difíceis, e elas vão ficar difíceis, né? As coisas a gente se prepara, faz treinamento e a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que aprender a usar as ferramentas que existem, mas quando a gente chega no campo, a gente tem a nossa bolsa de ferramentas e a gente não sabe por onde começar, né? As coisas não são tão fáceis, a gente vai começar a aprender a língua e a gente não vai falar direito nos primeiros meses, as pessoas vão rir da gente.
E, enfim, mas faz parte, né, do processo, assim, faz parte da gente obedecer a Deus, né? O sofrimento que vem do campo, às vezes você está isolado, de você não poder se comunicar com a sua família, quanto você gostaria, né? De você não ter, às vezes, aquela comidinha que você gosta, né? Às vezes isso impacta a nossa vida no outro local, né? Quando a gente se sentir sozinho. Mas se você está desde o início se submetendo a Deus, solidificando o seu relacionamento com Ele, dia após dia, tudo isso vai ser passado com Ele, né? Vai ser passado com a presença do Espírito Santo. E com certeza vai ser bem melhor. Então, o meu Amém. conselho, assim, é o que eu tenho aprendido, é realmente da gente esperar o tempo de Deus, da gente se submeter primeiro à nossa igreja, né? Trabalhar nela, ser bênção nela. Muitas vezes, o vocacionado surge na igreja e não existe nenhum conselho missionário naquela igreja. Então, ao invés de ficar reclamando, não, ninguém fala de missões na minha igreja, fale você, comece você, né? Crie o conselho missionário da sua igreja, comece a educar a igreja para missões, porque um dia é ela que vai te enviar, né? Então, comece a educar. A nossa missão de missionário também é fazer com que a igreja veja o que a gente está vendo, né? Que ela veja aquilo que Deus está colocando diante dos nossos olhos. Então, talvez você tenha muito trabalho aí antes de ir para o campo, mas tenha certeza de que Deus está te moldando, Deus está conduzindo o seu espírito para caminhar com o espírito dele. Isso é muito importante. Louvado seja Deus. Nossa, Amém. informações vitais, né? Eu acho que enriquecedoras, esclarecedoras, né? E tenho certeza, Natália, que tudo isso que você falou, que você nos apresentou, né, durante esse bate-papo, sim, é de grande valia e serviu para nos edificar, né? Amém. Vivificar, né? Restaurar, fortalecer, talvez até missionários que já estão no campo, né? Fazendo esse trabalho que de repente está passando por algum tipo de necessidade, né? Cansaço, né? Devido à Uhum. extensão do ministério, à dimensão do trabalho. Então, tenho certeza que Deus usou poderosamente a sua vida para poder também nos fortalecer, não somente também Amém. no entusiasmo para podermos estar mais fortes e revigorados para o trabalho do campo, mas também para poder fortalecer aqueles que já estão caminhando já há algum tempo, né? Outros que vão iniciar, outros que estão aí escolhendo. Então, assim, foi excelente esse bate-papo. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, né? Continuar guiando seus passos, lhe dando discernimento a cada passo do seu ministério, e tenho certeza que você não será uma bênção, você já é uma bênção para as nossas vidas, para a igreja de Cristo, para o reino do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. E muito obrigado Amém. pela sua disponibilidade em estar conversando conosco, tá? Nós estamos aqui o Pregando pelo Mundo, né? Eu, Daniel, a Mariana, nós que somos cofundadores, estamos imensamente agradecidos por essa oportunidade, esse privilégio que você nos deu de falar um pouco sobre a sua vida missionária e essa capacitação. Deus abençoe. Nossa, muito obrigada pela oportunidade, assim, a Bíblia mostra pra gente que nós, os trabalhadores, temos que orar por mais trabalhadores, né? Então, se alguém vai assistir essa entrevista e realmente ver, assim, que Deus está falando com ela para esse trabalho de tradução, louvado seja Deus, sabe? Que a necessidade é muito grande. Eu fico imaginando a minha vida, assim, sem a Bíblia, né? Sem um versículo na minha Bíblia, tendo que recorrer a outras línguas para ter a palavra de Deus. Nossa, a gente diz assim que a língua materna é a língua do coração, né? A língua que Deus deu para a gente, é a língua que faz sentido, é a língua que fala o nosso coração. Então, quando eu oro, né? Quando eu ouço Deus falar comigo, Ele fala em português, que é a minha língua. Então, eu fico imaginando nos vários povos que estão conhecendo a Jesus, mas não têm a palavra de Deus na sua língua para meditar nela, para serem corrigidos por ela, para serem confortados por ela. Então, a gente precisa de mais trabalhadores, a gente tem orado por isso, e eu tenho certeza que Deus vai levantar muitas pessoas aí
para esse ministério, né? A Seara é grande, muito grande. Então, Em nome de Jesus. muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Eu estou no processo ainda, né? Tive que aprender a esperar muito tempo para poder ir para o campo. E um dia eu vou estar lá, testando também o meu coração, né? Lembrando de todas essas coisas que eu tenho aprendido já no treinamento. E, enfim, eu vou disponibilizar o meu e-mail se alguém quiser saber mais informações, se alguém quiser conversar a respeito, você pode entrar em contato comigo e eu vou ficar feliz lá em te responder e a gente troca o WhatsApp. Eu posso te dar mais detalhes da minha história, do treinamento que eu fiz, de alguns lugares carentes, né, de projetos. Tem sites também que você pode recorrer, tem o site Pregando pelo Mundo, tem o site da Wycliffe.net, que é da Aliança Global Wycliffe. A Wycliffe é a organização internacional, assim, responsável por grande parte dos projetos de tradução bíblica no mundo hoje. Então, você vai conseguir muita informação lá sobre esse ministério, sobre o que tem sido feito. Tem o site da LEM, que foi o curso que eu fiz no ano passado, na wycliffe.org.br. Você vai ter mais informações também na CIL. E se você quiser mais informações a respeito da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que é a missão que eu sou candidata, você pode entrar também no site da APMT. Lá também tem histórias e tem cartas de missionários que estão trabalhando com tradução da Bíblia. E eu estou à disposição para servir a você, se você quiser tirar dúvidas, se você quiser conversar, eu não sei se é isso mesmo, né? Vamos conversar, eu tô disponível para isso, viu? Então, pode mandar um e-mail e a gente vai conversar mais. Então, novamente, Daniel, obrigada pela oportunidade, obrigada por esse momento de trazer essas informações e de contar a minha história também. A nossa história é a história de Deus, né? A história do que Deus tem feito, não só do que tem acontecido conosco, mas do que Deus tem feito conosco. E eu amo ouvir a história de outros missionários, espero que vocês também tenham gostado de ouvir a minha história. Enfim, que Deus nos abençoe e abençoe todos esses povos, né, com a sua palavra. Com certeza gostamos de ouvir a sua história e além de gostar de ouvir, tenho certeza que foi inspiradora para as nossas vidas, para todos que assistiram, né, esse bate-papo até agora, né? Pessoal, a gente está finalizando esse bate-papo, essa entrevista com a Natália, tá? Então, assim, se você gostou dessa entrevista, ela falou o seu coração, não deixa de dar a sua curtida aqui embaixo no vídeo, se inscrever no canal e, principalmente, compartilhar essa entrevista com outras pessoas, para que todo esse conhecimento ele venha a ser propagado, ele venha a ser conhecido na igreja do nosso Deus, né, do reino de Deus, né, e para que todas as pessoas que são ali chamadas à salvação, elas venham entender que também elas são chamadas a pregar a boa nova também por meio da tradução bíblica. Então a gente fica por aqui e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau.